Essa aqui é uma do baú. Grandes Heróis Marvel, Mestre de Kung Fu, que é a edição 6 de uma das publicações mais importantes da editora Abril. Essa edição aqui, eu na verdade não peguei na época, né? Ela foi lançada em novembro de 1984. Eu peguei praticamente 10 anos depois, 10 anos depois, no sebo. Eu peguei em 1994, provavelmente em meados daquele ano, né? Eu tinha começado a comprar quadrinhos de forma mais efetiva e tinha uma banca bem grande daquelas que você entra, né, e tal. E o cara botou umas 5 torres de quadrinhos e revistas usadas no chão da banca e entre muitas que eu peguei essa aqui, Grandes Heróis Marvel, que são 6 com um mestre de Kung Fu, sem saber nem o que era um mestre do Kung Fu naquela época, né? Não tinha tanto conhecimento assim. Essa história ela já saiu em uma outra versão um pouco mais recente, naquela coleção histórica Marvel Mestre de Kung Fu, eu acho que no volume 12, salvo engano foi isso, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui e aí só para ter a certeza. E sendo bem sincero, eu nunca li essa edição aqui, essa versão de Grandes Heróis Marvel. Se eu li, de verdade, eu não lembro. A quarta capa tinha uma propaganda de um videogame chamado Super Game da CCE, era uma coisa que vinha fazendo sucesso na época, esses videogames de 8 bits. Capa do Mike Zeck, tá um pouco corroída, né, por conta do tempo, mas eu já peguei assim, tá, na época. Tem uma propaganda aqui do Ping Pong, tem um índice, mais propagandas dos heróis Marvel, e aqui começa a história do Doug Wank com a arte do Jane Day com o Mike Zeck. Eu, de verdade, não lembro se eu li essa edição, tá? Se eu li na época, então eu devo ter esquecido. Mas, ó, tem muito texto, hein? O pessoal reclama tanto, né, que a Abril cortava, e cortava mesmo, né, os textos, mas aqui parece que a galera resolveu colocar boa parte do texto, porque tem texto pra caramba, hein? O Mestre Kung Fu é um personagem que ficou aí envolto a alguns direitos autorais e por um bom tempo acho que a Marvel não conseguia nem relançar, né? Quando abriu uma brecha nos direitos por conta do Fu Manchu, um personagem fictício ligado às raízes chinesas, foi que a Marvel conseguiu, né, relançar alguma coisa e a Panini na época resolveu também que tinha que lançar o mais rápido possível antes que de repente houvesse um reverso por questões dos direitos do personagem. Mestre Kung Fu cara, é um Bruce Lee, né? A arte do Mike Zeck é muito legal. Agora sim, eu fiquei bem curioso porque eu estava revendo esse material aqui. E eu fiquei, eu acho que eu não sei nem onde é que tá, na verdade. Eu vou caçar as edições da coleção histórica Marvel, Mestre do Kung Fu. Foram 12 volumes, salvo engano. E eu vou ler esse material. Propaganda do Cascão, na época que a Turma da Mônica saía pela editora Abril. E um pouco mais tarde começou a sair pela editora Globo. Essas histórias do Mestre Kung Fu fizeram muito sucesso ali nos anos 1970, né? Kung Fu estava invadindo as TVs norte-americanas, principalmente por conta do Bruce Lee, né? Então, muitas coisas de artes marciais vindas do cinema asiático chinês faziam sucesso. Então, por que não aproveitar o hype que a Marvel fez aqui com o mestre do Kung Fu, Shang-Chi? Tem muita ação, dá pra ver, né? Mais propagandas agora da Disney, né? O interessante é que nessa época, como praticamente só tinha a Abril lançando quadrinhos, né? Eles faziam propaganda de tudo, de todo jeito, em qualquer revista, né? Você viu aqui que tinha propaganda dos personagens do Maurício, agora personagens da Disney, enfim. É só uma curiosidade. Alguns mapas, uns textos a mais e sobre os personagens clássicos Disney. Apresenta o Mowgli. Esse aqui é um texto dos editores na época falando sobre como é trabalhar, né, com quadrinhos. Bem legal esse texto. Propaganda ó, da DC.
esses heróis maravilhosos e suas aventuras emocionantes. Esses eram os títulos que a Abril tinha na época da DC, né? Super-Homem, Batman, Heróis em Ação. Sempre tinha propagandas de algumas coisas vendendo. Isso aqui é o que fazia provavelmente uma parte da receita da editora Abril. Com certeza eram essas propagandas. E a quarta capa, a lombada está um pouco surrada, mas está aqui, eu guardo essa aqui com carinho. Comprei na banca do meu antigo amigo Maurício, que ficava ali anexo ao super mercantil, que inclusive não existe no mercantil, e a banca, ela ainda existe, mas claro, não é mais do Maurício, ela trocou de dono, trocou até de tamanho, umas 3 vezes, e foi pro outro lado da avenida. É um momento aí nostálgico, quando eu pego esses quadrinhos que estão ali mais empoeirados, e começo a dar uma folheada, bem essa nostalgia boa de uma época que eu comprava quadrinhos ali na banca do saudoso amigo Maurício.